Nós continuamos na nossa exposição dos tesouros de Davi. Então vamos abrir no Salmo 63. Convido a igreja a abrir a Bíblia no Salmo 63. E vamos fazer a leitura desse salmo. E convido os irmãos a colocarem em pé mais uma vez para fazermos a leitura do Salmo 63. Um momento especial essa noite, estamos agradecendo pelas sociedades. E esse salmo é um salmo que mostra como cada sociedade, cada pessoa deve colocar a sua vida, os seus anseios na mão do Senhor. Diz assim o Salmo 63, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como a terra árida, exausta sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Feche teus olhos, peça a Deus para falar contigo neste momento. E coloque o teu coração diante do Senhor. Se desligue das outras coisas dessa terra neste momento. Desligue o seu celular, preste atenção no que Deus tem a falar ao nosso coração. Deus, nós louvamos e clamamos a Tua bênção neste momento. Fala conosco, usa o Teu servo para trazer a mensagem que fala ao nosso coração. A mensagem que vem direto da Tua palavra poderosa, como vimos na manhã de hoje. A palavra que muda nosso ser, que nos direciona. Que seja assim essa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, meus irmãos. Os dias secos, como os que nós temos hoje, e a gente fica pensando e lendo esse salmo, né, como é a vida no deserto, um lugar árido, sem água, e num momento ainda difícil, porque esse momento que Davi vivia era um momento complicado, não era um momento simples. E todo esse nosso pensamento nos leva a entender que Deus está em todos os momentos em nossa dificuldade e que nós devemos buscar realmente a Deus, como Davi fez. Davi é um salmista que escreveu tantos salmos. Nós estamos nessa exposição dos tesouros de Davi, não é? E o tema desse salmo, o título desse salmo é Todos os Meus Anseios. Mostra aqui o salmista abrindo o seu coração para o Senhor e buscando a presença do Senhor. É um salmo onde nós percebemos aqui os momentos de louvores, de exultação, de adoração de Davi, mesmo estando ele no deserto. E esse é o cenário que nós temos aqui. Esse é o cenário que nós percebemos. Se você verificar ali o título desse salmo, você vai ver que o título está Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. É esse momento onde ele estava, no deserto de Judá. E por que ele estava no deserto de Judá? Se você olhar no versículo 11, você vai perceber que ele já era rei. Então não é nos momentos onde Saul perseguia, mas ele já era rei. Versículo 11, o rei, porém, se alegra em Deus. Ele estava falando dele, né? O rei se alegra em Deus. Então, é o momento onde Davi já era rei e estava fugindo do deserto. E nós encontramos esse momento em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. E o que acontecia aqui, neste momento? O que acontecia aqui é que Davi já tinha conquistado a terra, Davi era rei, contudo o seu filho Absalão se levantou contra ele. E Absalão se levantou com alguma tática para convencer as pessoas que estavam ali de que ele era bom. Ele ficava lá onde as pessoas chegavam para ser julgadas e ele interrompia ali, não deixava as pessoas passarem e conversava com elas e abraçava as pessoas, não é?
Parece até que era um momento de eleição de Absalão. Abraçava as pessoas e, né, estava ali, eu me compadeço da tua causa, mas não tem ninguém, o rei não julga a sua causa. E ele foi convencendo as pessoas, não é? E de repente ele estava tomando um grande corpo ali, muitas pessoas seguindo ele, e a intenção dele era tomar o reino. E Davi, chega um momento que Davi fala assim com aqueles que estavam do lado dele no reino, fala: nós temos que fugir, nós não vamos conseguir vencer Absalão. Parece que Absalão tinha conseguido ali trazer muitas pessoas para o seu lado, e ele ia tomar o reino, e ele queria acabar com o próprio pai, com Davi. E esse é o cenário que nós percebemos. Então Davi vai para o deserto. Ele vai para o deserto, não é? E esse salmo nos mostra esse momento onde ele estava lá. Contudo, esse salmo é interessante porque ele fala muito mais. Aqui ele não fala como outros, onde ele lamenta tanto da sua dor, da sua dificuldade, mas aqui ele fala mais do seu anseio por Deus, da sua busca por Deus, mesmo estando ele no deserto, na sequidão, na dificuldade que é. Em outras palavras, o salmo diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Eu busco o Senhor com todo o meu coração. A minha alma tem sede de ti e o meu corpo anseia. O meu corpo anseia como terra seca, essa terra árida que eu estou vendo aqui, precisando de água, assim, a minha alma querendo a tua presença. Eu te vi em teu santuário, contemplei o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. E por isso eu te louvo com os meus lábios. Sim, eu te louvarei enquanto eu viver. Enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos e adorarei o Senhor. Tu me satisfazes mais do que um banquete rico. Por isso eu estou diante do Senhor com cânticos de alegria. Vou te louvar com alegria. E quando eu me deito, eu fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito e nas tuas palavras. Faço isso a noite toda. Tu és o meu auxílio, à sombra de tuas asas eu me descanso e eu canto de alegria. E a minha alma se apega a ti, Senhor. Se apega a ti por causa da tua forte mão direita que me sustenta. Glória a Deus. Aqueles, porém, que tramam contra mim, tramam me destruir, eles descerão às profundezas da terra, morrerão pela espada, e eles serão ali comidas dos chacais. Eu, contudo, o rei, me alegro de estar com o Senhor, me alegro em ti, ó Deus. E todos aqueles que tentam falar mentira, esses serão calados pelo Senhor. Em outras palavras, ele disse assim, esse foi o cântico dele, cântico de Davi, nesse salmo que mostra que no deserto da vida o crente anseia pela presença do Senhor. Vamos dizer isso? No deserto da vida, o crente anseia pela presença do Senhor. E como nós vemos isso nessa situação do rei Davi, nessa situação, problema, como que nesse problema ele demonstra isso? Entendendo que o problema dele era uma fuga e ele fugia para o deserto. Qual que é o problema que ele tinha? Ele estava fugindo para o deserto. E ele coloca isso no versículo 11, nós vimos que ele era o rei ainda, então o momento que a gente percebe da vida dele, que ele era o rei, e nós podemos perceber que ele estava ali no deserto e percebendo a situação no deserto, o versículo 1 diz, meu Deus, o Senhor é meu refúgio neste local aqui, estou vendo a terra seca aqui como a água, como a terra seca querendo água, sedenta de água, e assim é a minha alma para contigo. Então mostra que ele fugiu, e o contexto mostra isso, ele fugiu para o deserto, saindo do filho dele. Olha, mas Davi, o rei que venceu Golias, antes de ser rei, quando ele ainda era ali um comandante do exército de Saul, ele vencia batalhas. As mulheres cantavam de Saul, Saul venceu os seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. E depois, quando ele se tornou rei, ele ganhou várias partes da terra que ainda não tinham sido conquistadas pelos israelitas, pelo povo de Israel. Ele ganhou, por exemplo, Jerusalém, conquistou Jerusalém e fez de Jerusalém a capital de Israel. E lá para Jerusalém ele levou a Arca da Aliança e ele construiu ali o reino unificado, que continuou unificado depois com Salomão. Mas então a gente tem assim o rei Davi, que fez tudo isso, agora está fugindo do seu filho.
Quem sabe o filho dele realmente tinha conquistado muitas pessoas ao seu lado e estava muito forte, ou talvez Davi pensou assim: eu não vou enfrentar meu filho, eu não vou enfrentar meu filho, eu vou fugir para o deserto. E essa era a situação em que ele estava. Davi, um grande rei, agora fugindo. Fugindo porque ele não poderia enfrentar aquela batalha, ou não queria enfrentar aquela batalha. E Davi então se coloca diante do Senhor nessa situação. E ele mostra aqui no Salmo que ele clama ao Senhor por isso. E ele busca o Senhor neste momento. E ele nem dorme aqui, mostra que ele estava com dificuldade de dormir e ele buscava o Senhor. Não é? Spurgeon comenta que, olha o que Spurgeon fala, né? Quanto mais macia a cama, mais difícil é da gente levantar. Não é? Não sei se a cama estava macia hoje de manhã. Né? Tem algumas camas bem macias aí, né? Tem algumas camas aí que valem mais do que carro, né? Estão caras. A cama macia é difícil de levantar. Mas quando o desconforto do deserto está na nossa vida, às vezes a gente vai ter que levantar. Às vezes a cama não nos deixa dormir. E Spurgeon fala assim: quem sabe esse é até o momento de você agradecer o deserto, porque ele está te fazendo aproximar do Senhor. Então, qual que é o nosso problema? É que nós também enfrentamos desertos nessa vida. A vida aqui tem seus desertos. Assim como o salmista, o crente não está livre dos perigos da vida. Muitas vezes a situação se torna tão difícil que nós também corremos, fugimos, vamos para o deserto, não é? Ou quem sabe o próprio Deus nos leva para o deserto. O povo de Israel estava antes lá no Egito, e Deus falou assim: tira esse povo daí, vamos para onde? Para o deserto primeiro, não é? Eles saíram de lá para louvar a Deus no deserto. Alguns até reclamaram, falaram: mas lá tinha carne, cebola, aqui não tem nada, só tem esse maná. Não é? Mas Deus estava trabalhando o povo, preparando o povo no deserto. Ainda hoje nós temos a nossa peregrinação. Eu preguei no ano de 2020 os salmos de peregrinação, e que mostra essa caminhada do povo lá em Israel, de Judá, e também a nossa caminhada aqui na terra. Muitas vezes nós estamos no deserto, passando por este momento. Veja que o próprio Jesus Cristo também passou por esse momento. Marcos 1:12 diz assim: logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Muitas vezes o próprio Deus nos leva ao deserto. O Senhor tem os seus propósitos para a nossa vida. Jesus disse em João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. É normal do crente ter os seus momentos no deserto. Mas Jesus conclui o versículo dizendo: mas fiquem tranquilos, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas às vezes é difícil ter ânimo no deserto, não é? A situação está difícil, como é que eu vou ter ânimo? Estou querendo nem acordar de manhã, quem sabe eu não acorde. Jesus fala: tenha bom ânimo. O deserto, meus irmãos, quem sabe é o momento onde você está sentindo a falta de água e você percebe que Deus é a água da vida. É o momento onde o mundo está te pressionando e você percebe: eu preciso mais do Senhor. O deserto é o local, quem sabe, ideal para você buscar mais a face de Deus. Mais a face de Deus. Então, qual que é a solução que nós percebemos nesse salmo? A solução do salmista foi buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Ele ansiava pelo Senhor. Esse salmo aqui, diferente de outros, onde Davi se mostra muito preocupado, desesperado, mostra uma lamentação dele muito grande. Aqui, ele gasta pouco tempo com isso lá no final, ele se preocupa mais em buscar a presença do Senhor. Mesmo naquele ambiente hostil, onde ele se encontrava. E é exatamente ali que ele faz um salmo tão belo como esse, mostrando: meu Deus, minha alma tem sede de ti, como essa terra seca. E ele usa essas ilustrações maravilhosas, que falam ao nosso coração. Pode ser uma caminhada com Deus, que nos aproxime mais dele. Foi assim com o salmista Davi. O salmista Davi aqui já era o rei, já estava mais velho, mais experiente.
Então ele percebia que, esse problema que eu estou passando, eu já passei por outros. O que eu preciso mesmo é buscar a Deus. Eu vou fazer isso. Vou clamar ao Senhor da minha alma. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Vamos ler comigo o versículo 1. Mais uma vez, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Você disse isso realmente falando com o Senhor, que você precisa do Senhor, ou foi apenas da boca para fora? O salmista percebe isso e ele deseja o Senhor, ele expressa esse desejo, esse anseio pela presença do Senhor. Derek Kidner comenta que o anseio que ele expressa nesses versículos não é um tatear estranho, de um estranho que procura achar a Deus. Não, não. É alguém que é próximo do Senhor e quer ficar perto do Senhor. É a impaciência de um amigo que você espera do teu lado, que você quer ter contato, que você tanto gosta, tanto ama. O desejo do salmista, então, era estar na presença de Deus. E essa situação de levá-lo para o deserto não afastou esse desejo, pelo contrário, parece que ainda aumentou o desejo de estar na presença do Senhor. Quando ele fez Jerusalém, como a capital, levou a Arca da Aliança para lá. Em Jerusalém, onde tem a Arca da Aliança, ali era o símbolo da presença do Senhor. Contudo, ele estava agora no deserto, longe da Arca da Aliança, mas ele não perde esse senso de que eu preciso do Senhor, e que o Senhor está lá na Arca da Aliança, mas Ele está aqui também. A gente percebe isso no Salmo. Mesmo no deserto, o Deus da Arca estava ali. E mais à frente ele diz, ele demonstra isso, que ele estava sendo alimentado, estava cheio do Senhor, mesmo ali no deserto. Versículo 5, leia comigo o versículo 5, diz assim: como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Percebe, então? Ele está falando, olha, eu preciso de ti, mas o Senhor já está me alimentando. Não é? Farta-se a minha alma, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Mesmo longe da Arca da Aliança, o Senhor da Aliança, o Deus da Aliança estava ali com Davi. Glória a Deus. Ele continua esse salmo, então, nessa busca pelo Senhor, versículo 2, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Não é? Ele está dizendo, eu te contemplo, Senhor, para ver a tua face, a tua glória. E ele começa então a louvar a Deus, bendizendo ao Senhor, versículo 4, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Davi está louvando a Deus lá naquela situação de fuga. Lá no meio do deserto, ele está glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, levantando as mãos ao Senhor. E ele nem se descansava, ele nem podia descansar algumas vezes. No leito, versículo 6, no leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Ele busca o Senhor durante a noite. Como eu disse, o deserto talvez não tinha cama macia também, não é? Quem sabe era difícil de dormir onde ele estava. E era mais fácil ficar acordado. Mas ele não estava preocupando muito com isso, ele estava preocupando realmente em ter o Senhor na vida dele. Veja o versículo 7, ele diz assim, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Então, esses momentos aqui mostram o louvor no coração do salmista, o agradecimento a Deus, a busca pelo Senhor. Ele volta a afirmar que a sua alma se apega a Deus, ela está ansiando pelo Senhor, ela quer se aproximar do Senhor. Versículo 8, vamos ler juntos o versículo 8, diz assim, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Que beleza, que bênção. Davi poderia até fugir para o deserto, mas ele não fugiria da presença de Deus. Ele queria o Senhor perto dele, ele nunca se afastaria do Senhor. A solução, então, é a busca pelo Senhor. E qual a solução para os nossos dias? Qual é a solução da graça? A solução da graça é que Cristo se faz presente no nosso deserto. Vamos dizer isso? Cristo se faz presente no nosso deserto. Leia comigo o versículo 3, diz assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam.
Tem até um cântico assim, Daniel, nós não conseguimos captar esse cântico para hoje. A tua graça é melhor que a vida. Jesus, quando ele foi para o deserto para ser tentado, não foi por motivo banal, tinha um propósito. Ele foi ali passar pelas aflições que o crente passa e vencer todas elas, e vencer todo o mal. Jesus desceu a esse mundo, Jesus veio ao deserto desse mundo, não é? Estava na glória, mas ele se encarnou, ele assumiu a forma de homem, com as nossas limitações de homem, não é? Jesus veio a esse mundo, então, e se fez presente no nosso deserto. Só que ele não pecou. Como nós erramos e pecamos, ele não pecou. Se a vida nos leva para o deserto, meus irmãos, Jesus estará ali no deserto. Glória a Deus por isso. Ele está ali para nos resgatar, para nos restaurar, para nos transformar. Ele está ali para nos alimentar com o maná que vem dos céus. O deserto, então, pode ser um lugar hostil, mas é uma grande oportunidade para que haja uma verdadeira transformação em nossa vida. Marcos 1,4 diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Quem sabe é no deserto que nós vamos ouvir a pregação do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e mudar a nossa vida. Jesus passou naquela tentação ali no deserto, mas não foi só ali, naqueles 40 dias que o texto mostra, onde ele fez jejum, e Satanás o tentou, mas sem sucesso. Ele continuou nesse deserto do mundo até a cruz. E ali na cruz, ele se entregou no Gólgota, no lugar da caveira, onde tem morte. Como no deserto tem morte, ali teria morte. E o Senhor se entrega então por nós. Esse deserto da vida dele, não é? É para que ele transforme a nossa vida. Essa solução já era vislumbrada pelo salmista, mas ela foi cumprida em Cristo. Isso nos leva então a bendizer como salmista. A nossa vida então volta-se para o Senhor, nós ansiamos a presença do Senhor e nós louvamos ao Senhor. Assim cumpre bendizer. Enquanto vivermos, devemos levantar as mãos, adorar a Deus. Assim como diz o versículo 5, buscar a presença do Senhor e encher a nossa alma com a graça do Senhor. Assim como diz o versículo de número 7, porque tu me tens sido auxílio à sombra das asas do Senhor, eu canto jubiloso, louvores a Deus, cânticos ao Senhor, diante da face de Deus. O crente anseia pela presença do Senhor, o crente adora ao Senhor. O crente busca o Senhor e quanto mais ele vai entendendo que nesse deserto a única solução é buscar o Senhor, ele começa a buscar mais o reino de Deus do que as outras coisas. Ele começa a fazer como Mateus 6,33 nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O crente, quando entende isso, ele começa a buscar sabendo que virá a resposta de Deus. Mateus 7,7 nos diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E continuando, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quando o crente entende isso, ele começa a buscar o Senhor, ansiar pelo Senhor, porque não tem outra coisa mais importante. O verdadeiro crente anseia pela presença de Deus em sua vida, e mesmo que seja em momentos do deserto, ou quem sabe por causa do momento do deserto, ele percebe que Deus é suficiente e que Deus o completa plenamente. Ele anseia pelo Senhor, ele louva o Senhor, ele bendiz o nome do Senhor. Ele fica como a terra seca ali esperando a água, que venha a água do Senhor, que venha a chuva serôdia, que venha a bênção do Senhor em minha vida. Eu estou no deserto, mas Deus está aqui, e Ele está vindo, e eu já ouço a chuva chegando. Glória a Deus. O crente anseia pela presença do Senhor dia e noite. O crente também se levanta muitas noites para clamar a Deus, para buscar o Senhor. Quem sabe Deus te levanta pelas madrugadas, e você pensa: eu estou com insônia, eu vou no médico para poder pedir um remédio para dormir. Mas quem sabe Deus está querendo que você busque a presença dEle. O crente busca o Senhor durante todos os momentos.
E nessa caminhada, nessa solução, ele deixa a questão da perseguição, do problema da vida dele, do ímpio perseguindo, ele deixa mais para o final, igual o salmista falou, que ele deixa, olha, o que vai acontecer? Leia comigo o versículo 9 e 10, diz assim: porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Ele deixa mais para o final, e ele fala, olha, se Deus está comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O crente anseia pela presença de Deus, poderosa presença de Deus em sua vida. E olha o versículo 11, leia comigo o versículo 11, diz assim: o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, ele entrega na mão do Senhor e ele se alegra em quem? No Senhor. Por isso que aquele cântico também antigo, que fala, não olhe as circunstâncias, eu olho o seu amor, é interessante. Porque ele mostra o seguinte, olha, as circunstâncias aqui é o deserto, mas eu estou olhando para o Senhor, que fez todas as coisas, que é o dono do deserto, dono da chuva, dono de tudo mais. Mateus 5,12, meus irmãos, diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A chamada da palavra do Senhor para as sociedades que fazem aniversário, para toda a igreja nessa noite, é regozijai-vos e exultai, porque o Senhor está conduzindo a nossa vida, mesmo que no deserto. Concluindo, o deserto da vida nos leva, então, a matar a sede da alma no Senhor Jesus. Em sua graça, em sua salvação, em sua suficiência para a vida, em sua esperança, a esperança de que Ele vai transformar esse mundo e vai transformar tudo de uma forma tão poderosa como mostra Apocalipse no dia final. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos ansiando pelo Senhor. Buscando o Senhor. Busca Ele dia a dia, busquemos o Senhor dia a dia. Será que a gente está dando a importância de um relacionamento com Deus? Como Davi mostra como ele dava aqui? Como nós vimos na manhã de hoje, na palavra de Deus, Salmo 119, que nos convida a amar o Senhor, amando a sua palavra. Nós temos dado essa importância no relacionamento com Deus, pela leitura da palavra dEle. Nós temos dado a importância do relacionamento com Deus, na meditação, no que Ele nos diz. Ou seja, não apenas ler a palavra por obrigação, mas ler e meditar nela no nosso dia a dia, entender que ela cerca tudo que nós temos e nós fazemos. Ela nos instrui para ter uma vida boa na presença do Senhor e amando o próximo, amando o Senhor. Quando ansiarmos mais pela presença do Senhor, isso vai nos levar também a renúncias. Porque quando o nosso coração busca a Deus, nós vamos deixar de buscar outras coisas. Quem sabe o problema é a gente buscando outras coisas. E aí nós deixamos Deus mais para frente. Como um jovem que fala, eu vou aproveitar minha vida, quem sabe quando eu estiver mais velho, eu vou para a igreja. Deus está nos chamando para buscarmos, ansiarmos por Ele, pois Ele é suficiente, Ele é a água da vida, Ele é que nos transforma nessa caminhada no deserto. E algumas vezes Ele mesmo nos leva para o deserto, para que a gente busque mais a presença do Senhor. Este é o momento, irmãos, de não fecharmos o coração para a palavra de Deus. Pelo contrário, de ouvirmos e não endurecer. Hebreus 3,8 diz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. O povo de Israel teve um momento lá no deserto também, que eles brigaram e ficaram bravos, endureceram o coração. Deus falou, não, vou tirar a água aí da pedra aí, bate aí. Que pedra? Nós queremos pedra, nós queremos as águas do rio Nilo. Não endurecemos o coração, o Senhor está conosco, meus irmãos. Por mais que a sua vida esteja parecendo deserto, por mais que a nossa vida esteja em momentos ruins, Deus está conosco. Vamos buscar e ansiar pelo Senhor Jesus. Derek Kidner comenta que a simplicidade e a intrepidez desse início desse salmo, tu és o meu Deus. Isso é o segredo de tudo quando se segue, pois esse relacionamento, ele é profundo, é um relacionamento da aliança com o Senhor.
E ele foi mostrado desde os patriarcas e até o dia de hoje, e as suas implicações são infindas, ou seja, são eternas. O relacionamento com Deus é eterno. Louvado seja o Senhor. Como viveremos? Segundo lugar, viveremos confiando na salvação do Senhor. O salmista disse que o seu inimigo pereceria. Ele trata isso mais à frente, confiando totalmente em Deus. Ele estava no deserto, mas não era o inimigo, não era ele que morreria ali com os chacais. Seria o inimigo, ele fala isso no Salmo. A confiança que ele tem no Senhor, de que o Senhor resolveria aquela situação. Ele já experiente que agora buscava a Deus profundamente e confiava na direção que o Senhor dava. Assim sejamos nós, confiemos no Senhor. Se passarmos pelas águas, o Senhor é conosco. Se passarmos pelos rios, o Senhor estará ali também. Se passarmos pelo fogo, o Senhor está com cada um de nós. E se passarmos pelo deserto da vida, como muitas vezes passamos, saibamos que Jesus passou ali primeiramente e conquistou a nossa vitória. Louvado seja Deus. Confiemos no Senhor Jesus. Terceiro lugar, como viveremos? Bendizendo e louvando ao Senhor. Nós não merecemos essa graça de Deus. O deserto é o lugar mínimo que nós merecemos. De fato, a Bíblia diz que nós deveríamos pagar pelos nossos pecados no inferno. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E é por isso que nós louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, porque Ele nos salvou. Sem mérito, Ele nos salvou. E essa noite Ele está aqui falando isso, a palavra de Deus falando isso para você. Quem sabe ainda está com receio, eu não sei se eu sigo Jesus ou não. Seu coração ainda está pensando em algumas coisas do mundo. Coloque a sua vida diante do Senhor nessa noite. Você que nos acompanha na internet, coloque a vida diante do Senhor. Ele nos resgatou. Jesus morreu por nós para transformar e nos dar vida e vida em abundância. Louvemos ao Senhor por isso, cantemos ao Senhor. Spurgeon diz que Davi não deixou de cantar porque estava no deserto. Nem se entregou à ociosidade desleixada, repetindo os salmos que ele já tinha feito outras vezes. Não, ele trouxe um novo salmo. Foi cuidadoso em tornar esse culto ali adequado àquela circunstância. Ele apresentou ao seu Deus um hino no deserto, quando ele estava no deserto. Não que havia o deserto no seu coração. Ele estava ali, mas o deserto não estava no seu coração. Que seja assim, que no nosso coração esteja o Senhor Jesus. Façamos como Davi. Vamos bendizer e louvar ao Senhor. Hoje nós tivemos muitos cânticos aqui, foi uma bênção. Tivemos as sociedades cantando, depois as crianças cantando, depois o ministério de louvor, toda a igreja cantando junto, louvando a Deus. Cantamos a Deus porque Ele é o Deus da nossa vida. Exultamos a Deus, como diz Pedro, 1 de Pedro 1,6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos exultar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos olhar para o deserto que passamos como oportunidade de buscarmos o dono do deserto, o dono das águas, o dono do céu, o dono da terra, o dono da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Louvemos ao Senhor em todo o tempo. Confiemos nele e ansiemos pela presença do Senhor em nossa vida, para que tenhamos um encontro com Ele na eternidade e viveremos face a face com o Senhor eternamente. Glória seja dada ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, feche teus olhos.